Esta chamada está sendo gravada. Amém. Vamos orar juntos? Amém. Amém. Pai querido, obrigado por essa oportunidade, por mais uma oportunidade, Senhor, de aprendermos da Tua poderosa palavra, Senhor. Viva a palavra, que vive em nós, Senhor. Que o Senhor possa, nessa noite, nos trazer revelação, entendimento, conhecimento de quem o Senhor é. Que através, Senhor, do que Teu Espírito ministrar, porque sem a Tua atuação, Espírito Santo, nada podemos fazer, nada entenderemos. De fato, nós dependemos totalmente do Senhor e nos colocamos nessa condição. O Senhor é o mestre. O Senhor é aquele que ensina com excelência e que pode revelar de forma plena Jesus Cristo. E esse é o desejo mais profundo dos nossos corações, conhecer mais a Jesus Cristo, conhecer mais o Filho, estar, Senhor, mais íntimo, conhecer mais o coração do Pai, que só é conhecido através de Ti, Espírito Santo, através do Filho. É esse o nosso desejo, para que possamos viver nossos propósitos, para que possamos cumprir nossas missões, para que possamos crescer como corpo, como igreja, como filhos, como família, para que possamos glorificar e exaltar o Seu nome. Por isso, no nome de Jesus, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, e pelo poder atuante do Teu Santo Espírito que está nos conectando nesse momento, que os nossos corações possam estar conectados, que nossas mentes possam estar totalmente cativas à cruz de Cristo, que toda sabedoria humana que para nada serve possa ser humilhada para que o Senhor seja exaltado aqui. Então, o Espírito Santo fala aos nossos corações, nos toca, nos convence, nos transforma, faz a tua poderosa obra, a obra que somente o Senhor pode fazer. Por isso, no nome de Jesus, não há nenhuma legalidade para que nenhum espírito contrário das trevas possa atuar, seja em qual circunstância for, em que área for. Não há nenhuma. No nome de Jesus, nós damos ordem, repreendemos a todos aqueles espíritos malignos que tentam nos atrapalhar, de forma nenhuma conseguirão. São repreendidos no nome de Jesus e damos ordem para que vá para o lugar onde o Senhor ordenar, porque sabemos que estamos num campo espiritual, de batalha espiritual, mas nossos lares, nossas casas, nossas vidas estão guardadas no Senhor. Então, tudo quanto o Senhor tem a nos dar nessa noite será entregue para a glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, como é que está o áudio aí? Tá bom? Sinalizem aí para mim, por favor. Tá tranquilo? Tá Tranquilo, pastor. Tudo Tá normal. tudo normal? direitinho. Tá assim. Gabriel fez assim, tá, eu achei que ele ia falar, tá ruim. Aí ele falou, tá normal. Não, é Tá bom. porque eu tô um pouquinho resfriado, tô tossindo, Aham. aí tá dando essa impressão da minha voz mesmo. Minha voz tá Tá meio ruim. tranquilo, Gabriel. Tá tranquilo. Então vamos lá, queridos. O slide está aí aparecendo para vocês. Deixa eu ir para minha tela. Busca a intimidade, palavra e jejum. Amém? Então, nós iniciamos na semana passada a primeira aula, onde nós começamos a abordagem sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, num sentido mais apologético, como eu usei, que é no sentido de entendermos isso que nós cremos como cristãos ser a palavra do próprio Deus, aquilo que Deus direcionou a nós para que nós pudéssemos conhecê-lo. E nós sabemos, acho que foi na primeira carta de Pedro, que eu até usei, que nós devemos ser aptos a defender o que nós acreditamos. Então, nós não cremos simplesmente porque cremos. Nós cremos porque existem não só pela atuação do Espírito Santo em nós, que nos fez crer em Deus, mas a partir do momento que nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos na Bíblia um respaldo poderoso em todos os sentidos, para que nossa fé esteja embasada, que nós possamos defender aquilo que acreditamos. Então, nós falamos sobre o fato histórico, sobre o fato da Bíblia ser um livro historicamente profundo e legítimo. Falamos sobre um pouquinho ali, né, sobre essa questão toda de como a Bíblia foi composta e como isso é totalmente sobrenatural, para que ela, ainda hoje, ela fale como ela fala e permaneça como ela permanece, é somente porque ela vem do próprio Deus. Então, o poder da Bíblia escrita que nós temos hoje é porque o autor dela, que é o nosso próprio Deus, é quem a sustenta também.
Como a palavra diz em Jeremias, se eu não me engano, o profeta Jeremias diz que a palavra do Senhor realmente ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito sempre. Então, quando Deus decidiu nos dar a sua palavra para que nós pudéssemos o conhecê-lo, é a palavra do próprio Deus, desse autor poderoso. Amém? Então, assim, não é crer porque simplesmente cremos, nós temos formas concretas de embasar a nossa fé, e isso é através da palavra. Eu só quero voltar um pouquinho aqui, na aula passada, para darmos início nessa aula de hoje, tá bom? Então, aqui, é só um resumo do que nós falamos na aula passada. A autoridade como palavra de Deus. A Bíblia é norma suprema de fé e prática. Nós encontramos aí, na frente estão os textos, onde nós encontramos, então eu vou passar rapidamente, na última aula nós lemos, hoje é só para podermos relembrar. Fonte de doutrina e correção e ensino, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ela é viva e eficaz, Hebreus 4, 12. Ela é a palavra eterna, Isaías 40, 8. A Bíblia aponta para Cristo. Jesus é o centro das Escrituras. A Bíblia ela tem um propósito. A palavra de Deus é a revelação do seu Filho, como propósito central, como tema central, como centro da Bíblia, como centro das Escrituras, nós temos Cristo. Então, Cristo é apontado de Gênesis a Apocalipse. Claro que no Novo Testamento nós temos essa revelação de forma real, eu posso colocar assim. No Antigo nós temos sombra, realidade seria a palavra mais correta. No Novo Testamento nós temos a realidade, em Cristo Jesus, que é a expressão exata de quem Deus é. Então, é a revelação exata de quem Deus é, em Cristo Jesus. E Jesus diz isso, em João 5,39, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Toda a revelação de Deus se cumpre em Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, ela deve ser lida com reverência, com contexto e oração. Nós falamos sobre isso. Deve ser guiada pelo Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, não vai haver compreensão, não vai haver poder atuante, não vai haver vida. Nós estamos simplesmente lendo um livro que, como eu falei, que mesmo que historicamente é um livro poderoso, mas se ele é lido sem a atuação do Espírito Santo, ele é um livro, ele não deixa de ser um livro poderoso, um livro esplêndido, mas mais do que isso, ele é um livro vivo, a palavra é viva, então só o Espírito Santo pode trazer essa atuação viva, a aplicação viva da palavra em nós, amém? Aplicada com fé e humildade e obediência, por quê? Porque devemos entender que a Bíblia, quando nos é dada por um Deus que é soberano, é criador de todas as coisas, que nossa compreensão de forma nenhuma consegue alcançá-lo. Então, a Bíblia é a forma que Deus se expressa a nós. Então, pense, foi um pouquinho do que nós falamos na aula passada, que há muito mais que nós descobriremos, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, que agora nós conhecemos em parte, agora nós vemos em parte, mas conheceremos plenamente e o veremos plenamente quando estivermos com ele. Então, pense que, como um adulto, para ensinar uma criança, ele precisa, de alguma forma, reduzir o seu conhecimento para que esse conhecimento seja aplicável e ensinável a uma criança. Da mesma forma, também, nós temos na Bíblia, e é mesmo esse livro tão maravilhoso que Deus usa homens falhos, como eu falei, e deixa a individualidade, mesmo sendo inspirada totalmente por Deus, deixa essa individualidade humana transparecer durante a Bíblia, durante todo momento, e isso em nenhum momento implica que ela tem falha, muito pelo contrário, nós falamos isso na aula passada, mas é essa perfeição em Deus conseguir, através desses milênios, com pessoas diferentes, em tempos diferentes, de funções diferentes, fazer uma obra tão completa. Então, isso é muito poderoso para que ele pudesse se comunicar de forma igual ao homem. E de forma suprema e plena, ele faz isso em Cristo Jesus. Então, por que com fé? Porque é necessário que você tenha fé e humildade, de entender que você está acessando, através da palavra, aquele que criou todas as coisas. Então, eu preciso ser humilde, onde minha razão e meu entendimento não alcança, minha fé tem que alcançar, minha obediência tem que alcançar também. Amém, queridos? Conclusão, por que a Bíblia é confiável? Se nós estamos falando de Bíblia e esse é o objeto ou instrumento do qual nós vamos falar para buscar intimidade com Deus, ele tem que ser confiável. Amém? Como eu falei, nossa fé não é uma fé irracional, não é uma fé mística, não é uma fé racional, é uma fé depositada em algo confiável, que é a palavra de Deus. E isso, historicamente, ela é preservada com fidelidade, arqueologicamente, ela é confirmada em muitos pontos, ela é coerente em sua mensagem, mesmo escrita ao longo de séculos.
espiritualmente poderosa, transforma a vida, revela a Deus e conduz à salvação. Texto final aqui, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Estou falando um pouco rápido, porque eu queria correr um pouquinho para que nós possamos ter tempo para essa aula. Amém? Alguém ainda tem algum ponto da aula passada que rapidamente queria falar ou tirar a dúvida para que então nós pudéssemos entrar na aula de hoje, que participou? Acredito que se expressem aí para mim. Se não, falem que não e eu vou continuar. Manda joinha. Tudo em ordem. Tudo em ordem? Amém. Para o Gabriel está tudo em ordem, acredito que para todos está tudo em ordem também. Interajam comigo aí no chat, tá bom, queridos? Vamos lá. Eu vou repassar esse texto que eu vou dar início na aula de hoje, que foi... Eu comecei ele na aula passada, como eu disse, a aula passada eu não tive essa preocupação de uma divisão, porque quando o Senhor me deu principalmente essa parte, o Espírito Santo, como eu disse para vocês, houve uma mudança assim, na direção da aula que eu ia dar, né? Essa aula eu estava preparando para um outro módulo, mas eu entendi que era o que o Espírito queria falar à igreja, e ali, quando eu montei essa aula, eu montei ela de forma única. Então, esse aqui foi o final da aula, mas na verdade é o início dessa, porque eu quero relembrar aqui essa primeira parte, então nós vamos entrar no assunto de hoje, tá bom, queridos? Vamos lá. A autoridade do Evangelho. Então, vamos construir aqui esse pensamento. Nós temos a palavra de Deus, como eu disse, que é a revelação de Deus, da sua vontade, do seu propósito, e ele vai usando ali desde o início, contando a história da criação, contando a sua revelação progressiva durante a história, primeiro com seu povo, a homens que ele escolheu, a um povo que ele escolheu, e finalmente aqui, e plenamente em Cristo Jesus. Amém. Então a Bíblia, ela tem um propósito e ela tem uma intenção muito específica. Eu falei para vocês, é o quê? É apontar para Cristo, é mostrar, primeiro apontar e depois revelar Cristo Jesus. Como a palavra diz, o mistério que estava oculto, né, que não era conhecido plenamente, mas que em Cristo se revela. Então esse é o propósito central da palavra de Deus, e mostrar o plano de Deus através de Cristo para que a humanidade pudesse ser resgatada. Então aqui nós temos o propósito da palavra de Deus a nós. Amém. Então entendemos que a Bíblia ela tem uma pessoa central que é Cristo Jesus, e essa pessoa central que é Cristo Jesus, ele também tem uma mensagem central. Amém? Então, quando nós pegamos toda a Bíblia, nós devemos entender que ela também tem uma mensagem central, que vai sendo construída lá desde Gênesis, para na revelação de Cristo, também nós entendamos que existe uma mensagem central. E essa mensagem central é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem central da Bíblia. Amém? E nós, no próximo módulo, vamos falar sobre o Evangelho da Salvação e o Evangelho do Reino. Mas aqui a gente vai se concentrar um pouquinho no Evangelho de forma geral, porque por mais que possamos dividir dessa forma para entender, trata-se de um Evangelho só no sentido de obra de Cristo, é uma obra que Cristo faz de forma completa, tanto da salvação quanto do reino também, porque ele é o rei do reino. Nós precisamos entender isso, porque não adianta, meus amados, a gente começar a falar aqui sobre intimidade com Deus através da palavra. Tudo bem. Vamos... Coisas importantes, entendam bem, o que eu vou falar aqui são coisas importantes que nós vamos mencionar. Nós precisamos orar a palavra, claro, isso é poderoso, maravilhoso. Só que, se eu não conheço aquele para quem eu oro, de fato, da forma que ele quer se revelar, ou da forma que ele é, e que ele faz isso através da palavra, eu vou ficar simplesmente repetindo, né, achando que há algum poder, por exemplo, em recitar um texto bíblico para Deus, e de alguma forma obrigar a Deus a cumprir aquilo que é a palavra dele. Eu já vi esse tipo de coisa, pessoas falarem isso. Não, porque se você fala a palavra para Deus, como a palavra é dele, ele é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a nada, meus amados. Deus não é obrigado a nada. Agora, se você me falar que ele não cumpre a sua palavra, eu estaria negando a Bíblia. Só que ele vai cumprir a sua palavra conforme o seu propósito para aquele que entende a sua palavra. Lembra que o discurso de Jesus para aqueles bons teólogos, fariseus, era o seguinte: vocês até entendem, só que vocês nem praticam, vocês sabem a palavra, só que vocês nem praticam, nem conseguem entendê-la. Então eles tinham uma visão de um Deus que não era o Deus verdadeiro. Olha que loucura isso. Então, esse tipo de atitude de achar que, se nós olharmos para a palavra de uma forma
como eu posso dizer, mística e não sobrenatural, nós vamos perder a revelação de quem Deus é. E esse é o propósito da palavra. O propósito da palavra é revelar a Deus. Deus quer ser conhecido. Deus quer se revelar. Ele faz isso através da palavra. Então, se eu vou falar de intimidade, é isso que eu devo entender. Eu devo entender como eu me porto diante da palavra. Como eu me aprofundo na palavra. De que forma eu vou buscar a Deus através da palavra. Ou melhor, como Deus vai se revelar através da palavra. Amém? Para que não caiamos em erros. Nós não podemos fazer isso. Amém, queridos? Então, Hebreus 2, na verdade, Hebreus todo, o livro de Hebreus é uma construção desse autor para uma igreja que tinha se convertido, né? Ali haviam cristãos novos convertidos, não tão novos também assim, né? Porque ele vai citar isso, já deveriam ser mestres e não eram, mas pessoas que se converteram principalmente do judaísmo, estavam experimentando a caminhada cristã e começaram a encontrar dificuldades. E eles estavam declinando, eles estavam regredindo na sua fé. Então, esse autor ele começa a defender, a partir do capítulo 1, a autoridade de Cristo, quem Cristo é, e aqui no capítulo 2 ele começa a falar especificamente desse centro da palavra, como eu falei para vocês, que é o Evangelho. Então, se eu quero conhecer a Cristo, que é o centro da palavra, eu preciso conhecer o centro da mensagem de Cristo. Se eu estou falando de intimidade com Cristo através da palavra, eu preciso conhecer a Cristo, que é o centro da palavra, e eu preciso conhecer o centro da mensagem de Cristo, que é o Evangelho. Amém? E é isso que o autor de Hebreus está fazendo com essa igreja, com esses irmãos. Ele está trazendo a eles a uma realidade, a uma verdade. Está chamando a atenção deles. Então, eu acredito que esse é o melhor caminho. Todas as práticas necessárias dentro da intimidade, através da palavra, não vão adiantar se nós não entendermos isso. Queridos, não vai haver o poder que há na palavra se nós não entendermos isso. Deixa eu voltar aqui, porque eu preciso voltar para o texto. Hebreus 2:1, vamos lá. Portanto, olha o que o autor diz. Precisamos prestar essa palavra, no grego, prosseguem, que significa agarrar, que significa se apegar. Aí nas traduções que nós temos vão ter palavras similares, sinônimas a essa que eu falei. Portanto, nós precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Desviarmos aí é pararem. Eu até usei o exemplo que dentro dos vários contextos que tem essa palavra, um dos contextos usado na época era o seguinte, era um conceito náutico, onde esse prestar, essa palavra prosseguir, ela tem o sentido dentro desse conceito de como se você estivesse amarrando um barco de forma muito firme, para que esse barco ele fique ali atracado naquele porto. E essa palavra pararem, que seria desviar, seria fazer isso de forma desleixada, de forma... desleixada, é essa palavra mesmo. Fazendo com que esse barco possa ir à deriva. Então, é como se o autor estivesse falando assim, presta atenção no que vocês estão fazendo com a vida de vocês, né? Se agarrem à verdade, se agarrem ao evangelho, se agarrem à verdade da palavra, preste muita atenção nessas verdades que vocês estão ouvindo. Para quê? Para não deixar a vida de vocês ir como um barco, à deriva, para qualquer lugar, como um outro texto nós vamos ler, pessoas que são levadas por qualquer doutrina falsa, são levadas por falsos mestres, por falsos ensinos. Então se agarrem o quê? A verdade da palavra, aquilo que vocês ouviram. Então o autor está falando daquilo que ele também tinha ouvido e estava transmitindo. Ou seja, o evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem da palavra de Deus. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Então, nós entendemos que essa mensagem dada através de anjos está falando da lei, está falando do tempo de Moisés. Mas preste atenção como o autor ele está trazendo aqui, como se fosse, no próximo versículo vocês vão ver isso, é como se ele estivesse trazendo um contraste, algo progressivo. Ele está falando bem assim, ó, se a lei que foi transmitida, toda transgressão à lei recebeu um castigo merecido, nós sabemos que a lei, mesmo sendo boa em si, ela não tem poder de justificação e de aperfeiçoar, então nós sabemos que a lei ela é insuficiente para nós, o único capaz de cumprir a lei foi Jesus Cristo, mas mesmo assim, ela sendo insuficiente nesse sentido,
a desobediência dela trouxe castigo merecido, aí ele vai para o verso 3. O que nos faz pensar? Olha como ele chama atenção, e nos chama atenção nessa noite. E talvez foi isso que me fez perder o sono, como eu disse para vocês na aula passada, que me fez ficar a madrugada toda mergulhada nisso, porque eu, olhando para esse texto, eu percebi que por mais que eu tenha talvez entendido o que Jesus fez e recebido isso, ainda há muito mais que eu tenho que aprender. E eu quero compartilhar isso com vocês, meus irmãos. Talvez precise humildade em nós, entender que nós precisamos conhecer mais. O pastor Fernando falou em uma das pregações, acho que é a retrasada, que conhecemos pouco sobre a salvação. Poderia começar a falar do reino, ele teve que fazer uma introdução sobre a salvação, porque realmente a maioria dos cristãos não entendem isso. E por mais que nós entendamos, ainda tem muito mais coisa para conhecermos. Então não podemos ficar estagnados nesse conhecimento, amém? E ele é um conhecimento muito profundo. Aí o autor vai falar, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. Então preste atenção, se a mensagem que foi a lei, a transgressão dela, a desobediência dela recebeu um castigo merecido, aí ele chama atenção, nos chama atenção. O que nos faz pensar então, se nós que escaparemos, se nós negligenciarmos essa grande salvação, ou seja, essa mensagem superior. Então, quando falamos de graça, nós estamos falando de algo completo, que foi feito por Jesus Cristo, anunciada primeiramente, ele adverte dessa forma, anunciada primeiramente pelo Senhor, e depois transmitida a nós, por aqueles que ouviram falar. Então, as verdades que ele está falando aqui em cima no texto, que ele está chamando a atenção para se agarrar às verdades, são as verdades que Jesus anunciou, que eles ouviram e agora eles estão anunciando. Então são essas verdades que devemos nos apegar e não podemos negligenciar essas verdades. Porque se eu quero intimidade com Jesus Cristo, não pode ser do meu jeito, não pode ser da forma que eu quero, não pode ser algo simplesmente emocional. Deus não despreza as nossas emoções, Deus não despreza nossas experiências, pelo contrário, Deus nos dá muitas experiências com Ele, mas de forma nenhuma Ele vai fazer algo fora do que Ele é. E aonde Ele se revela é na palavra, é no que Jesus Cristo anunciou. E no epicentro disso está o Evangelho, é isso que nós devemos compreender. Amém, meus irmãos? E Deus confirmou essa mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Então, para confirmar isso, Deus fez isso através de Jesus Cristo, através de sinais, maravilhas e diversos milagres. E dons do Espírito Santo que habita em nós e continua a manifestar esses milagres, esses sinais, essas maravilhas, para mostrar a nós que essa grande salvação aplicada em nossas vidas, ela continua a atuar. Amém? Então, a salvação, ela continua a atuar nas nossas vidas. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, é contínuo, e nós seremos salvos completamente. Se nós não entendermos isso, se nós não entrarmos primeiro nesse lugar de entendimento de quão grande obra Cristo fez, nós não conseguimos entrar numa intimidade profunda com Cristo Jesus. Não conseguimos. Então nós temos que estar mergulhados nesse entendimento. Então, a partir desse entendimento, eu começo a olhar para as Escrituras dessa forma. Foi outra coisa que o pastor Fernando também falou em uma outra pregação, e falou de novo agora, na quarta-feira. Quando olhamos os personagens bíblicos, nós vamos ver várias falhas, então não há lugar para idolatria para eles. Há lugar para ver homens falhos que foram chamados por Deus, que tiveram suas qualidades, mas que, em geral, apontam para Cristo Jesus. Então, Cristo é o perfeito. Cristo é o perfeito. Então, eu preciso conhecer a Cristo plenamente. E a palavra me possibilita isso pelo poder do Espírito Santo em conhecê-lo. Então não cabe aqui o que eu acho, o que eu penso, as minhas experiências. Não pode ser aplicada uma experiência individual, uma experiência que eu possa ter tido com Deus em oração, ou seja lá o que for, eu querer aplicar isso como uma regra. Queridos, isso acontece, mas se eu posso dizer que existe regra, a regra é a palavra. A forma de conhecer a Deus é através da palavra. Intimidade é através da palavra. Não tem outra forma. Qualquer um que fale algo diferente disso está se desviando do que o próprio Cristo falou. Então nós devemos ter cuidado com isso. Eu tenho muita atenção a esse tipo, eu presto muita atenção primeiro em mim mesmo, né, de nunca anular as experiências, mas equilibrar isso
com o que Deus nos deu de mais precioso, o poder de pensar. Por isso que o culto ele é racional, como Romanos 12 diz. Deus não quer se revelar a nós de uma forma totalmente, como eu uso muito essa palavra, né, mística, experiencial. Deus ele dá as experiências, mas ele nos dá fundamento, ele nos dá coisa concreta. Não existe mais ou menos. Deus é o que ele é e ele fala o que ele é através da palavra. Então, se eu quero intimidade com ele, é assim. Amém? Através do que ele diz. Porque senão nós vamos criar um Deus que não é o verdadeiro Deus e ter intimidade com Deus que não é o verdadeiro Deus. Nós não podemos cometer esse erro de jeito nenhum. Amém, queridos? Posso ouvir um amém aí? Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Algo Amém, que precisa ser amém. explicado Muito nessa bom. primeira Amém, parte? glória a Deus. Então vamos prosseguir. Aí eu continuo falando. O perigo de olhar para a face de Cristo sem conhecê-lo. Amém? Isso é perigoso. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecer que Cristo é o Logos, ou seja, Cristo é a palavra. Essa palavra Logos que é usada ali. Quem consegue me falar onde nós encontramos essa palavra? No Novo Testamento, já que ela é do Novo Testamento. É o primeiro Precisamos João, né? embasar isso. Quando? É no Evangelho de João, se não me engano, capítulo 1. Isso. Isso. Ali é como se fosse a reescrita da origem da existência, né? Isso aí, perfeito. É isso aí, é Gênesis de novo sendo contado, né? É o verbo que estava com Deus, era Deus desde o princípio. É o Logos de Deus, a palavra de Deus. Então, o falso evangelho, então, a palavra ela tem uma mensagem, o Logos, o verbo, ele tem uma mensagem, ele comunicou uma mensagem para que pudéssemos conhecê-lo. Amém? Então, o falso evangelho, o seu fracionamento, diluição é um desastre, é o que eu disse para vocês. Por quê? Porque nos afasta de Cristo, porque nos dá uma impressão, porque nos dá um entendimento errado de quem Cristo é. Por isso que nós não podemos ficar ouvindo qualquer um e dar crédito a qualquer um quando se diz a palavra. Se a pessoa é um coach, é um ótimo coach e não desprezo, excelente. Mas se a pessoa em algum momento começa a usar a palavra e começa a usar versículos bíblicos, meus amados, se vocês absorvem isso de forma integral, vocês podem incorrer num grande risco de se afastar de Cristo, se aproximando de coisas que são interesses do seu coração, que são ídolos do seu coração, com a desculpa que está buscando o reino, que está buscando Cristo. Então, tem que ter cuidado. As falsas doutrinas, a própria Bíblia alerta, né? As falsas doutrinas. É isso aí. Então, qual é o cuidado? O cuidado é saber se essa verdade vem daquele que é o autor, que é Cristo. Não pode ser misturado com outra coisa. Cada coisa no seu lugar, amém? Cada coisa está no seu lugar. Por isso que a mensagem central de Cristo é o Evangelho. E o Evangelho é preciso no que ele vem propor. E é isso que nós precisamos entender. Não se conhece a Cristo somente por experiência. Então, não é que não tem experiências, mas não é possível conhecer a Cristo só por experiência, já que ele nos deu a palavra dele, que é a mensagem dele. Porque, agora vamos lá. Então, nós estamos falando dessa mensagem de Cristo. Por que eu estou usando esse termo mensagem evangelho? É porque, por exemplo, numa apresentação normal, eu chego, me cumprimento, eu sou o Carlos, todo mundo faz isso. E a pessoa também fala o nome dela, e ali a gente começa a trocar uma conversa, uma ideia, você começa a falar sobre você, sobre quem você é, sobre sua família, e assim eu vou conhecendo melhor essa pessoa, ela vai me conhecendo melhor através de uma conversa, ok? Se eu for verdadeiro e honesto com quem eu sou, vou falar verdades. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a verdade. Então, a mensagem dele fala de quem ele é. Então, agora a questão é, por que nós devemos considerar essa mensagem? Eu já dei a primeira razão. Porque o autor dessa mensagem é o nosso Cristo. Então, ela tem que ser considerada. Agora, uma pergunta que eu trouxe aqui de forma proposital é a seguinte. Ela funciona para a minha vida? Ela resolve meus problemas? Porque é para abordar um pouquinho aquilo que eu falei lá em cima. Muitas vezes, quando nós buscamos essas falsas mensagens, esses falsos ensinos que tem um pouco de Bíblia, que tem um pouco do nome de Jesus no meio, e que tem um pouco de mensagem que é de propósito de reino, se você olhar bem, quando elas não são genuínas, verdadeiras, que na maioria dos casos não são, elas sempre têm essa proposta. Né? A proposta aqui, para resolver sua vida financeira, para resolver sua vida sentimental, para você ser sei lá quem, né, o máximo do máximo, o melhor de você, o melhor do que você pode. Então, são sempre esse tipo de mensagem. Né? E, na maioria das vezes, nós buscamos isso e nos conformamos com isso, nós que somos cristãos, né, quando ela tem um teor
bíblico, quando ela tem uma mensagem, quando a mensagem parece ser algo retirada da Bíblia, ou porque alguém que se diz cristão falar, então isso nos atrai. Então, por exemplo, se eu quero dinheiro, se eu quero ficar rico, que não há nada de ilícito nisso, amém? Pelo contrário, eu devo buscar me qualificar, e a Bíblia nos ensina também como os princípios para que isso aconteça, né? Para que isso funcione na minha vida. Eu vou fazer isso de forma bíblica, é uma coisa. Agora, eu vou fazer isso de forma gananciosa, mas eu não quero, assim, me expor, eu vou pegar essa mensagem meia-verdade. Então, assim, eu não quero admitir que minha ganância é só no dinheiro, não tem propósito nenhum em ficar rico, porque quem entende a Bíblia e pratica princípio bíblico entende que ficar rico ou ser rico é uma dádiva para que eu possa cumprir um propósito, tá? Estou dando esse exemplo específico. Agora, quem é ganancioso, quem criou um Deus e tem o dinheiro como Deus, mas não quer assumir isso, ele vai procurar esse tipo de ensino que está transvestido ali de evangelho ou de Bíblia para buscar o seu próprio interesse. Vocês estão entendendo? Mas só que nós temos uma mensagem, e aí está a minha pergunta: por que eu busco esses tipos de informação, ou nós buscamos esses tipos de conhecimento, quando existe o evangelho, que aí vem minha pergunta, ele resolve os seus problemas? Ele pode funcionar na minha vida? Vamos lá. Porque isso é buscar intimidade com Cristo. É o ato de pensar. Porque é isso que nós vivemos. A realidade da nossa vida é essa, né? São problemas, são coisas que nós queremos que funcionem em nossas vidas. E eu preciso ter a compreensão certa bíblica disso. E quem me ensina isso é Jesus, a palavra. Então não é do meu jeito a forma que eu quero. Então não estou falando que aqui eu tenho as resoluções dos meus problemas do jeito que eu quero. Eu estou falando que a Bíblia aponta como eu posso lidar com os meus problemas e como Deus vê os problemas. Então, em alguns que eu enxergo problema, talvez não seja nem problema. Seja uma atuação do próprio Deus. Então, a questão não é resolver da forma que eu quero, ou funcionar da forma que eu quero. A questão é a revelação de Cristo através da palavra, a atuação do Espírito através da palavra, que me leva a uma intimidade com Ele, me faz ver o mundo, me faz enxergar o mundo, me faz viver no mundo da forma que Deus me projetou para viver, para enxergar. Ver com os olhos dele, pensar com a mente de Cristo. Essa é a questão. Isso é intimidade, queridos. Então, eu não estou falando de um momento de você ler a Bíblia que é importante. Eu estou falando de uma vida dedicada a conhecer a Cristo, e a Bíblia é uma ferramenta poderosa para que isso aconteça. Então, a ótica muda, entendeu? Não é uma disciplina somente, não é somente um momento que você tem que separar para ter, mas é um encontro com o próprio Cristo, é um encontro com o próprio Deus. É uma expectativa constante de mudança e transformação. Por quê? Porque essa palavra ela é viva e eficaz. Amém? Amém. Ô, pastor, Fala aí, eu querido. gostaria de falar uma coisa no slide, é que você passou, né, no slide anterior, Ah, tem aquela mensagem final ali, a frase final, né, resolver meus problemas. Uma ah, das questões do evangelho, né, quando você vai tendo intimidade com o evangelho, você perceber e entender que é menos eu e mais Cristo, né? A gente exato. tem que deixar de falar o que eu quero, o que eu preciso. Não, o que Cristo quer, o que Cristo precisa que nós façamos aqui, quando estamos nessa terra, né? Então, Sim. aspecto interessante que esse slide anterior seu falou. É isso aí. A proposta não é melhorar a sua vida, é você morrer para que Cristo possa viver em você. E o próximo passo o grande ensinamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quanto mais Cristo vive em mim, quanto menos eu e mais Cristo, mais vai haver o nós também. Conseguiu entender? Então, quanto menos eu, mais Cristo, mais nós. Porque aí eu começo a transbordar disso que eu tenho. Então, aí que está o propósito. Então, o propósito de intimidade, de novo, se eu estou falando de intimidade com Deus através da palavra, não é para ficar mostrando conhecimento, não é para ser soberbo com isso. Isso é coisa infantil de quem não conhece a verdade. O propósito de conhecermos a palavra é para conhecer a Cristo, para que possamos ser transformados, mudados e possamos transformar através da nossa vida. Está aí o propósito. Está aí esse ciclo de intimidade. Então, assim, essa visão de intimidade, de ter experiência só, isso incomoda, entendeu? De ter só o conhecimento, isso deve incomodar, deve nos confrontar se é isso que nós estamos buscando. Eu busco na palavra porque eu sei que ela é a palavra de Cristo, e eu tenho um encontro com Cristo, ele me transforma, ele me muda, e por aí vai. Vamos lá. Primeiro teste em relação à fonte de autoridade da mensagem. E isso exige que pensemos.
Então, de novo, é racional, queridos. É pensando. Nossa fé não é uma fé cega. Nossa fé, o que a palavra diz é que nós não andamos por vistas. Vista ali, essa palavra no original é circunstâncias, um dos seus significados. Então, significa que nós andamos por fé. Mas não é uma fé, como dizem, fé cega. Não é uma fé sem fundamento. Não é uma fé do barco à deriva. É uma fé atracada. É uma fé atracada no porto. É um barco seguro. É no meio do vendaval, eu sei onde eu estou firmado, entendeu? Então, assim, pensando, é raciocinando. Deus nos deu essa capacidade. Isso nos difere de todos os outros animais. Por isso o homem foi colocado como cabeça da criação, para governar, porque Deus deu essa capacidade, compartilhou essa capacidade com o homem. Nós podemos pensar e Deus quer que você pense, porque quanto mais você pensar, quanto mais você usar o seu intelecto para conhecer a Deus, mas não de forma racional, humilhando o seu intelecto, conseguem me entender? Quanto mais você usar essa capacidade de pensar, mas para se humilhar diante de Deus, com humildade para que ele se revele, você vai ter capacidade de absorver isso que é muito maior que você. Então não é assim, creio porque creio, não sei, eu sei porque creio. Eu conheço esse Deus, e eu conheço através da palavra. Porque a palavra, ela trata a causa e não sintomas. Voltamos lá para aquela pergunta, resolve minha vida? Ela trata a causa, queridos. É aí que é o ponto. E não sintomas. Porque se nós quisermos buscar intimidade com Deus para ficar tratando sintomas, nós vamos incorrer naquele erro que eu falei. Nós vamos criar um Deus e não é o verdadeiro Deus. Quando nós buscamos o Deus da palavra, intimidade com ele, você vai ver que ele sempre vai tratar as causas dos nossos problemas, não os sintomas dos nossos problemas. Hebreus 4:12 vai falar isso. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Cara, que isso? Que isso? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Corta de uma forma tão precisa, que divide alma e espírito, divide emoções, daquilo que é eterno, daquilo que é espírito. Ela é precisa ao ponto de perceber, olha a sutileza disso, de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Glória a Deus. Então, através da palavra, Deus se revela a nós. E através da palavra, ele fala conosco, e revela também quem nós somos. Então, é poderoso demais. O Evangelho discerne todas as coisas. João, em 1 de João 4:1, ele diz assim: amados, não deis créditos a qualquer espírito. Presta atenção nisso aqui, queridos. Presta atenção nisso aqui. Amém? Antes, porém, avaliai com cuidado se os seus espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que eu disse para vocês lá atrás? Usando a palavra que o autor, o João, né, está falando para os amados irmãos, ou seja, crentes, está falando que no meio dos crentes havia falsos profetas com falsos ensinos, movidos por espíritos que não procedem de Deus. Presta atenção nisso. Por isso que conhecer a Deus de forma genuína e sincera através da palavra nos vai fazer discernir esse tipo de coisa. Esse tipo de atuação, que às vezes não é tão exposta como coisas absurdas que nós vemos, né? Tem coisas que não precisa nem ter discernimento de espírito, só de você perceber, só precisa ser um pouquinho inteligente, vamos colocar assim, né? Raciocinar de forma coesa, que você vai ver que aquilo não tem fundamento nenhum, que não tem base nenhuma, é loucura. Mas existem coisas que são muito sutis, espíritos que não vêm de Deus, que podem atuar em pessoas, atuar em situações e dentro da própria igreja, em ensinos. E agora no campo da internet isso fica muito mais acessível e fácil de ser influenciado dessa forma, se você não tem uma fundamentação boa, um crer muito sólido, um barco muito bem atracado, facilmente você pode ser levado por esse tipo de atuação de espíritos malignos. Então, conhecer a Deus através da palavra nos resguarda dessas tentativas de espíritos malignos de nos seduzirem, de nos enganarem.
Não há desculpa para isso, amém? Não há desculpa. Ninguém fala, né, eu fui porque eu fui enganado. Não, a palavra nos alerta a todo momento. E você tem o Espírito, se você foi alcançado por Cristo, você de fato é convertido, você tem o Espírito Santo de Deus. E se de fato você tem o Espírito Santo de Deus, você precisa desenvolver o conhecimento de quem Cristo é e da sua mensagem. Isso através da sua palavra. Para quê? Para que você possa crescer. Os textos de Coríntios e também de Hebreus aqui, né, a partir acho que do 5 ele vai começar a falar isso, nem a gente não vai chegar nesse ponto aí, mas é falando muito sobre essa questão da maturidade, ou seja, aquele que nasceu de novo, que aceitou a Cristo Jesus, que tem uma nova vida, mas se não se desenvolve, ele não vai conhecer a Cristo plenamente. Não vai conhecer. Presta atenção numa coisa. Vou usar essa alusão aqui, que vai ser bem fácil de vocês entenderem. Meu pai, um herói para mim, e principalmente quando eu era criança. E para as crianças, seus pais são sempre seus heróis. Dificilmente, quando criança, nós conseguimos perceber algumas falhas que sempre existiram ali. E quando nós crescemos, nós conseguimos identificar isso melhor, porque existe uma maturidade para discernir essas situações. Amém? Então, a maturidade, ela traz um conhecimento melhor sobre a pessoa que nós convivemos. Isso é fato. Tá. Da mesma forma com Deus. Deus, ele é perfeito e soberano, não tem nenhuma falha nele. Mas existe nele sabedoria ilimitada, conhecimento. Deus é Deus, queridos. Tem todas as coisas para compartilhar com aqueles que têm capacidade de entender. Então, se eu estou falando de intimidade, uma intimidade infantil, como muitos costumam ter, como eu disse, pode ser totalmente infantil você pegar a palavra e recitar para Deus, achando que ele é obrigado a cumprir aquilo. Isso é atitude de criança fazendo pirraça. Mas aquele que é exercido na maturidade espiritual, que cresceu, ele vai olhar a palavra, ele vai deixar Deus se revelar, ele vai deixar que Deus fale através da palavra, ele vai buscar o conhecimento, ele vai se esforçar, que é uma diferença da criança para aquele que é adulto. Criança, ela tem as coisas muitas vezes na mão, o adulto sabe que tudo que ele precisa conquistar é com esforço, então é acordando cedo, é separando horário, é tendo disciplina para mergulhar na palavra, para querer conhecer a Deus de fato. Então tudo isso é recompensado através da revelação de quem Deus é. Amém? Isso nos guarda como igreja. Então, o que João está falando aqui, ele está falando para uma igreja guardada através da palavra. Então, não é só o dom. É isso que eu sempre combato, queridos. Entender que o dom de discernimento de espírito é algo que é dado assim, para uma pessoa que acredita que é tudo místico, e fica vendo demônio aqui, demônio, mas é uma pessoa que não tem base nenhuma da palavra. Eu não consigo acreditar, cara, nessas coisas. Eu não consigo ver uma pessoa que age assim, dessa forma, e você vê, às vezes, o quanto é raso ou infantil, e aí depois está manifestando esse tipo de dom. Para mim, esse tipo de dom está muito atrelado a isso. Né? Uma pessoa que é sólida, um dom maduro, como de Paulo, quando aquela menina que estava atrás dele, falando assim, esses são filhos de Deus, eles anunciam o evangelho, e aí, de repente, depois de um ponto, ou seja, ele vê aquilo ali, ela está os elogiando, mas ele fala, opa, tem alguma coisa errada. Um exercício de alguém maduro, para poder discernir aquilo ali. Ou seja, o que ela estava falando não estava condizente do que realmente age nela. Amém, queridos? Amém. Agora que você falou essa passagem, eu não entendi. O que ali estava de fato? Esse do Paulo, que você falou da menina. Eu tenho que buscar, que eu nem peguei esse texto, mas o que estava atuando ali era um espírito maligno. Inclusive, o espírito maligno, ele dava muito lucro às pessoas daquela cidade, porque era um espírito de adivinhação. E ela seguia eles ali por alguns dias, falando, eles são filhos do Deus Altíssimo, né? São homens de Deus, elogiando. Então, se você ouve só o que ela estava falando, se é alguém que não tem discernimento, ia acreditar que aquilo era algo vindo de Deus, mas não era. Mas o que eu falei aqui, que eu não consigo acreditar em alguém que não tenha fundamentação, que não era o caso de Paulo. Paulo tinha fundamentação para poder manifestar esse dom. Amém? Eu sei que a palavra diz que o Espírito Santo dá o dom a quem ele quer, mas eu, conhecendo um pouco a Deus, eu não creio que o Espírito Santo distribua os dons, como a palavra diz, para que ele cumpra o seu propósito de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, eu preciso atrelar algumas coisas. Então, para mim, uma pessoa que, de fato, eu vou identificar uma solidez nesse discernimento, nesse tipo de dom, é uma pessoa que também é sólida na palavra, entendeu?
Não é uma pessoa que fica no misticismo. É uma pessoa que é sólida na palavra e sim tem esse poder sobrenatural, esse dom sobrenatural de Deus. Amém? Isso tudo vem de quê? Essa intimidade que eu estou falando com o Senhor. Amém? Essa intimidade vem através dessa busca, desse conhecimento, dessa visão certa de quem Deus é. Em última análise, a necessidade de ouvirmos o Evangelho. Isso aqui eu botei assim, ouvirmos, porque foi exatamente assim que o Espírito Santo falou no meu coração. E eu achei isso muito profundo. Não é? Porque muitas vezes a gente fala, a gente vai ler a palavra. Não está errado, porque de fato você lê. Vou ler o Evangelho, né? Que é a mensagem ali da palavra, a mensagem de Cristo. Mas nós precisamos buscar romper isso e entender que quando nós abrimos a Bíblia, Deus está falando, queridos. Então nós estamos lendo, mas Deus está falando. Então nós precisamos aprender a ouvir a palavra. Então, se nós estamos falando de intimidade com Deus através da palavra, nós precisamos, através do ler, ouvir a Deus, ouvir o que ele tem a falar. Ele tem uma mensagem a ser dada ali. Não é só simplesmente uma leitura para um conhecimento. É a busca por ouvir a Deus. Ele tem uma mensagem para nós. Olha o que Hebreus 1 diz. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, então, através dos profetas, Deus falou na antiguidade. Aquilo era sombra. Amém? Deus falou, mas era sombra. Mas nesses últimos tempos, ou dias, em algumas versões, nos falou mediante ao seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Então, se eu olho para a Bíblia e para a palavra, eu preciso olhar a Cristo. Eu comecei esse ano, de novo, vou fazer a leitura da Bíblia. Não estou com preocupação de terminar nesse ano, porque eu estou em Êxodo, para vocês terem ideia. Amém? Lendo bem devagar mesmo. E é impressionante, assim, como nessa leitura agora, eu já via muito, mas cada texto, cada versículo, de Gênesis até onde eu estou em Êxodo, eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo ali apontado, eu vejo Cristo ali apontado, eu vejo Cristo sendo revelado de alguma forma. Então, é isso. Essa é a verdade. É que progressivamente Deus foi falando para agora falar através do seu Filho. Então, quando eu leio a palavra, não estou simplesmente a lendo, eu estou ouvindo a Cristo. Cristo está falando através da palavra. Cristo está se revelando através da palavra. E Cristo é quem revela o Pai. E Cristo nos deu o Espírito Santo para que então pudéssemos compreender, para que pudéssemos ser um com Ele. Olha que poderoso isso. Se nós estamos falando de intimidade, eu não conheço a mensagem daquele que eu digo ter intimidade, como eu vou conseguir ter essa unidade que Cristo falou que nós teríamos? Como, queridos? Então está tudo junto. Né? O que nós falamos, o que Diran falou de forma maravilhosa nas aulas passadas sobre a oração, sobre as práticas espirituais, ensinando cada uma delas. Então, assim, aquilo tudo ali é entender que estamos num relacionamento. Então não é uma cartilha, não é um ritual, é um relacionamento. Deus nos falou mediante ao seu Filho, ele continua falando através do seu Filho, pela palavra de Deus. Amém? Amém, queridos? Então, como Paulo diz, não existe nenhum outro evangelho. Se qualquer um chegar com outra mensagem, diferente da de Cristo, a que ele ensinou, tenha-se como anátema, tenha-se como errado, como um falso ensino. Não existe. Agora, Deus não pode falar de outra forma, não é isso que eu estou falando, mas ele não vai falar diferente da palavra. Deus, ele pode falar do jeito que ele quiser. Nós não somos cessacionistas, que acreditam que tudo se cessou, os dons e tudo mais. Deus não fala mais de nenhuma outra forma. Deus fala através do Filho. Fala assim, e pode falar de forma individual, de forma especial. Deus pode e faz isso, mas ele não vai falar nada diferente da mensagem que ele nos deu na palavra. Amém? Então, se eu quero intimidade com ele, eu preciso estar submetido à palavra. Eu não posso criar as minhas regras. Não é assim que funciona. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Aleluia. Deus continua falando. Amém. Deus continua falando, queridos. Aí, olha, cara, isso aí, como eu falei para vocês, me pegou demais, cara. O autor ele vai dizer, se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor, ai de nós.
Como eu disse, eu sei que ler, o exercício da leitura, da busca, é esforço, é muitas vezes ir sem ter vontade, ler sem ter vontade de ler. Mas sabe por que eu acredito que muitas vezes isso acontece dessa forma? É porque nós não entendemos isso ainda, cara. E nós não vamos com essa atitude, com esse coração diante da palavra. Nós não entendemos essa grande salvação, nós não entendemos ainda completamente o que Cristo fez, não temos essa revelação, por isso que às vezes é tão penoso, por isso que às vezes é tão difícil, e não é prazeroso, porque nós não entendemos. E nós precisamos entender isso, queridos. Essa é a mensagem central da Bíblia. A Bíblia não é um livro humano, ele é divino, amém? Como eu coloquei, não é um livro, isso tudo foi que Deus falou no meu coração, não é um homem tentando descobrir a Deus, queridos. É Deus se revelando ao homem. Como eu disse, nós somos tão ávidos, às vezes, para buscar informações de coisas que nos interessam. Nós negligenciamos a Deus, Criador, que quer se revelar a nós. Simplesmente negligenciamos. Simplesmente isso. Senhor, tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo nos ajude. Em nome de Jesus. Para que possamos conhecer mais a Cristo de verdade. Nós possamos amar a sua palavra, a sua mensagem, entendendo o que ela fez por nós. Porque não é só uma mensagem. Cara, não é a mensagem do Buda, não é a mensagem de alguém intelectual, não é uma filosofia, não é um pensamento, não é. É um poder atuante. A mensagem de Cristo é o resgate, é a reconexão com Deus, é a eternidade. Como podemos negligenciar isso? Como somos capazes de fazer isso? Quando fazemos isso, acontece o que aconteceu com esses irmãos. Nós regredimos. Nós queremos voltar ao que éramos, porque não entendemos o que passamos a ter, o que agora possuímos. Então nós não desfrutamos. Por isso, muitas vezes, como eu disse, se torna algo penoso, o que deveria ser prazeroso. Entendo que no início, no esforço, haja o sacrifício, seja penoso, mas pode ter certeza que é a continuidade disso que vai fazer com que o que hoje pode parecer penoso ou difícil de compreensão, seja qual for a dificuldade de buscar a Deus através dessa, é porque eu já ouvi muito isso, queridos. Não, mas eu tenho intimidade com o Senhor porque eu oro, porque eu vou no monte, sei lá o quê. Né? Mas a pessoa não tem intimidade com a palavra de Deus, não tem como. Não tem como, irmãos, não tem como. Não há possibilidade disso acontecer, não tem intimidade. Pode estar incorrendo, pode estar na beira ali de estar sendo enganado, como eu disse, por espíritos malignos e achando que é atuação do Espírito Santo, atuação de Deus, e não é. E não é. Porque não tem como negligenciar. Amém? Não há como negligenciar a verdade. Caminhando aqui para o final, que tipo de mensagem é o Evangelho? Não é somente uma mensagem de Deus, mas é uma mensagem de Deus de uma maneira especial, é o que eu disse para vocês. Amém? Não é só uma filosofia, uma ideia a ser considerada. Não. É uma mensagem muito especial, muito específica, que carrega todo esse poder de transformação e de mudança, através de conhecer a Cristo Jesus, através de ter intimidade com Ele. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 21. Eu quero ler esse texto com vocês. Eu botei o 37, mas eu quero ler esse texto aqui com vocês, que aqui a gente caminha para o final. Amém? 58, Mateus, vou abrir minha Bíblia aqui. (21). É a parábola dos vinhateiros homicidas. Amém? Depois vocês façam essa leitura, não vou ler tudo não, senão vai estender um pouco aqui. Mas eu vou contar um pouco essa história aqui. Tá? Qual é essa história? Essa história conta a história de... Vou ler sim, que eu não quero ser impreciso no que eu vou falar. Vamos lá. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha,
cercou-a com uma sebe, abriu nela um lugar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Presta atenção nisso. Enviou de novo outros servos, em maior número dos que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou o seu filho, imaginando, respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará a esses vinhateiros? Responderam, certamente destruirá de forma horrível e destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no seu tempo devido. Queridos, essa passagem aqui, ela está, assim, de forma, no seu contexto, ela está falando para os israelitas, amém? Está falando de um povo que Deus está falando? Eu enviei os profetas, eles anunciaram a vocês, então são esses primeiros servos, os profetas de Deus, e não deram ouvido, foi o que o povo de Israel fez. Depois ele enviou o próprio filho, o que eles fazem? Eles matam o filho. Então, ponto. Ele está falando aqui para os religiosos ali, os fariseus, se eu não me engano, que estão questionando ele aqui, e ele traz essa parábola para confrontar eles. Mas ela tem um ensino aqui muito poderoso para a gente, porque é o que eu venho falando para vocês durante essas 2 aulas. Se não entendermos a mensagem, não conheceremos o Filho. Amém? Qual foi o problema ali do povo de Israel? Eles não entenderam a mensagem. Os profetas falaram, eles não entenderam a mensagem. E por não entender a mensagem, eles não conheceram a Deus de verdade. Olha que absurdo. Eles falavam que eles eram povo de Deus, invocavam a Deus, fizeram altares a Deus e tudo mais, todo culto pronto, mas eles não conheciam a Deus. Por quê? Porque não entenderam a mensagem. Por não entender a mensagem, não conheceram a Deus de verdade. Foi essa a denúncia de Jesus para eles. Então, eles eram os melhores teólogos da época. Amém? Então, entenda que, por isso que na última aula, talvez tenha causado estranheza para alguns, quando eu falei que nós não podemos idolatrar a Bíblia, porque a Bíblia como livro, se ela é idolatrada, se você acha que conhecendo a letra que está simplesmente aqui, é o que Paulo diz, a letra somente ela mata, eu preciso conhecer aquele que é revelado através da letra. Esse é o propósito. Então aquele povo não entendeu a mensagem dos profetas, então veio quem? Veio o filho denuncia isso. Vocês não conhecem o meu pai, vocês querem me matar, por quê? Porque vocês não sabem de onde vim e quem eu sou. Vocês falam e reclamam ser descendência de Abraão, mas se vocês de fato conhecessem, me conhecessem, vocês saberiam que Jesus diz isso é poderoso. Vocês saberiam que eu era antes de Abraão, eles ficam escandalizados com isso. Né? Vocês conheceriam, saberiam que Abraão falou de mim, ou seja, sempre fui eu, a mensagem sempre foi eu, e eu estou aqui diante de vocês e vocês não me reconhecem. Vocês têm a melhor teologia, vocês têm o melhor conhecimento humano sobre isso, sobre os rituais, de como fazer o culto, de que forma fazer o culto, de que forma ler, mas vocês não conhecem aquele que é o dono da mensagem. Por isso, entender a mensagem me faz entender o mensageiro. Amém? Aquele que é o dono da mensagem. Vamos lá. Agora vamos trazer isso para a gente. Então o povo de Israel fez isso com Jesus. Amém? Então Jesus veio, foram eles que o mataram. Tá. Agora vamos aplicar isso aqui para nós. Amém? Para nós, como eu disse, o evangelho é essa mensagem central de Cristo, foi o que ele falou. Por isso o pastor está numa série de mensagens aí, evangelho do reino, que foi a mensagem de Jesus. Amém? O evangelho da salvação, trazendo para o arrependimento, a chegada do reino de Deus, e o evangelho do reino também, falando sobre o reino de Deus. Então essa é a mensagem de Jesus. Como que eu vou conhecer e ter intimidade com Jesus se eu não conheço a mensagem dele? Essa é a forma de eu conhecê-lo. Não tem outra forma. A forma de eu conhecer é o que o texto, a parábola diz. Como que eu conheço aquele que enviou? Como que eu conheço aquele detentor da mensagem? Através da mensagem que ele traz. Se eu dou valor a essa mensagem, se eu a valorizo, por exemplo, nesse caso aqui, se aqueles homens ali, eles valorizassem a mensagem que foi dada, eles tratariam bem os servos, tratariam bem o filho que foi enviado. Mas como eles não quiseram aquela mensagem, eles matam os servos e depois matam o filho. É assim que muitas vezes nós, com a desculpa de buscar intimidade com Deus, nós tratamos a palavra de Deus, a mensagem dele. Se ela não me convém, se ela não é da forma que eu quero, se ela não é do jeito que eu quero, não é a mensagem de Deus.
Entendem? Se não é do jeito que eu penso, da forma que eu imagino, da forma que não é a mensagem de Deus. Então você, por não reconhecer a mensagem, por consequência, o que você faz? Você também invalida o autor daquela mensagem. Então, a intimidade com Deus, a intimidade com Cristo Jesus, através do Espírito Santo, vem através da mensagem que ele deu. É de conhecer a palavra, é de conhecer a Bíblia. Se eu conheço a mensagem, se eu me aprofundo na mensagem, se eu conheço sobre a mensagem dele, consequentemente eu o conheço também. Amém, queridos? Amém. Se crermos que o Filho de Deus esteve nesse mundo, isso tem a ver com a gente, esse é o ponto de partida para o relacionamento. Então a reflexão aqui dessa noite é essa. Nós cremos que Jesus, o Filho de Deus, esteve nesse mundo. A pergunta é, o que isso tem a ver comigo? Esse é o ponto de partida. Quando eu vou abrir a Bíblia. Eu vou buscar aqui na Bíblia o quê? Quando eu busco o relacionamento, a intimidade com Deus, eu preciso saber, através da obra dele, através de tudo que ele ensinou, através da mensagem dele, o que isso tem a ver comigo? O que isso diz respeito a mim? É como o Gabriel falou. Qual a forma que eu vou me portar em relação às minhas necessidades, que são listas e eu tenho, mas com a mensagem que ele traz? Se Mateus 6 diz que eu devo buscar primeiro o reino de Deus, e estas coisas, e ali o texto é muito claro, está falando de comida, bebida e vestimenta, não está falando de riqueza, não é que você não possa ter, mas o texto não está falando de riqueza, e não é todas as coisas. O certo ali é estas coisas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Amém? Estas coisas são essas que ele mencionou anteriormente. Então, se eu busco o primeiro reino de Deus, estas coisas são acrescentadas. De novo, não é que você não possa ter, o que Deus não possa dar. Mas aqui está falando de algo, porque sempre a gente tem essa visão de novo, para o que eu quero, todas as coisas. Não, é estas coisas. E há contentamento nestas coisas básicas. Por quê? Porque eu tenho um principal, eu tenho a Deus. É assim que eu devo conhecer Deus, através da palavra de Deus. Eu preciso deixar me confrontar, porque a minha vontade é todas as coisas. A minha vontade é essa, eu quero ter tudo. Mas o que a palavra diz não é todas as coisas ali. A palavra diz estas coisas. Então aí a palavra está me confrontando. Aí não é o que eu quero, é o que Deus está falando que vai me dar. Isso ele vai garantir. Porque o resto eu vou conseguir com a minha capacidade, através da bênção dele, através do favor dele, através da forma que eu administro o bem que eu tenho, falando sobre riquezas aqui especificamente, através da minha obediência, através da minha fidelidade. São tantas outras coisas que estão ali. Amém? Então, buscar o reino dos céus, nós temos a garantia que nós temos ele. Se eu tenho ele, Salmo 23, nada me falta, bem? Não se trata de ter coisas que eu quero, se trata de conhecer e ter intimidade com Deus através da palavra. Amém? E esse coisa não é só coisa. Essa intimidade que busca um Deus do jeito que eu quero é errada. É isso que eu quero combater também. Porque às vezes, não, mas eu não busco. Eu já vi gente com uma falsa humildade. Mas eu não quero nada. Eu só quero a Deus. Eu só quero a Deus. A minha busca é só a Deus. Eu não quero nada nesse mundo. Não quero responsabilidade nenhuma. A verdade é essa. Quer algo emocional. Simplesmente não quer ter responsabilidade com as coisas. Então, conhecer a Deus é uma responsabilidade. Voltando para o texto ali. Quão grave é negligenciarmos essa verdade, se temos acessível a nós a forma de nos relacionar com ele da forma correta, da forma que ele exige, da forma que ele nos muda e transforma, que é a palavra dele. Por último, devemos prestar atenção, porque essa é uma mensagem do Pai através do Filho, pelo agir do Espírito Santo. Está tudo na Bíblia, meus amados. Amém? Amém. Dúvidas? Amém. Dúvidas? No momento, não. Amém. Glória a Deus. Pode ser, Acho que então, ficou bem participações. sintetizado. Comentem aí, por favor. Agora é a hora. Amados, contribuam aí, por favor. Falei aí. Eu tô pensando se tem alguma coisa, é porque eu fiz os comentários, mas o senhor já falou pontos que responderam aqui o que eu tava esperando ouvir. Amém. Acho que aqui no chat não tem nada. Então, pastor, glória a Deus pela vida do Senhor. Sim, é poderoso e
nos mostra, né, vamos dizer assim, uma nova perspectiva, né, mas, vamos dizer, uma perspectiva correta de como que a gente deve lidar com isso, né, que como a gente está falando, né, o tema é busca e intimidade, né, e a gente quer intimidade com Deus para conhecê-lo, né, e esse conhecimento vem através da palavra, né, e também da oração, né, que é o combo, e a gente vai completar com o jejum, que é algo a mais também, né? Mas eu acho poderoso a gente entender, como o Senhor falou, que como nós buscamos é que vai fazer diferença, né? Que foi o que a gente comentou na aula passada. Buscar a palavra como um mero conhecimento, conhecimento da Escritura, os judeus caíram no erro e não enxergaram a Cristo, que era a revelação dessa palavra, né? Sim. E por isso que a letra matou eles, né? Eles pereceram na lei, sendo que na lei o objetivo era revelar a chegada daquele que ia consertar todas as coisas, Cristo, né? Então, quando a gente entende que na palavra eu vou ter um momento que aí que eu achei precioso, que se a gente entender isso, realmente eu acho que vai mudar muita coisa nas nossas vidas, é entender que nós vamos ouvir ao Senhor, né? E quantas vezes, às vezes não tendo esse entendimento, mas às vezes você está lá mergulhado na palavra, realmente com o desejo de buscar, aquela palavra vai lá e te confronta, te conforta, te alinha, te corrige, e aí ela faz o papel dela, que é ir lá na divisão da alma e do Sim. espírito, né? Na alma é o sentimento, é aquilo que você está passando, enfim. E o espírito está ali falando, ministrando, né? Trazendo a convicção, a certeza. Ou seja, é realmente Deus falando com você. Sim. Não é um mero conhecimento, né? E isso vai fazer toda a diferença, porque é como o senhor leu o texto, a gente não pode negligenciar isso. E como o senhor orou aí no meio, né? Eu acho que o ponto principal é pedir a misericórdia do Senhor para a gente não ser descuidado, né? Porque, como o Senhor falou, é o próprio Deus querendo se revelar a nós. Então, o objetivo todo disso é que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? E a vida eterna é essa, que conheçamos a Deus como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a nossa vida tem que ser isso. E aí, naturalmente, conhecendo ao Senhor, eu vou conhecer o caráter dele, ele vai mudando meu caráter, e aí eu vou conseguir fazer aquilo que ele mesmo deseja, porque o amor dele está dentro de mim, né? Ele está me ministrando, e eu estou sendo transformado à imagem de Cristo, porque eu estou conhecendo, né? Você está sendo exposto àquela imagem te conformando, te mudando, transformando. Enfim, é deixar ele fazer isso. E isso é através dessa busca, que é o objetivo do tema, né? O nosso tema é esse, busca, oração, palavra e jejum, né? Vão ser os pontos que vão nos conduzir a esse lugar, né? De verdade, né? Que se a gente, com o coração correto, né? E eu acho que a aula do Senhor está sendo um pouco nisso, para a gente ter a intenção correta, né? O coração correto para esse momento tão importante que a gente precisa ter, né? É isso aí. É isso aí, porque é o que Jesus ora, né, em Lucas 10. Acredito que lá, também tá na Bíblia aí. É que Deus, ele realmente tirou dos inteligentes, vamos colocar assim, e revelou aos humildes, aos pequeninos. Cara, essa é a condição, entendeu? Não é desprezar o conhecimento, mas é o conhecimento com a intenção certa, porque é uma coisa que a gente ouve muito, né, Renato? Do tipo, eu não consigo ler, eu não consigo entender, eu não consigo interpretar. Se você tiver com a intenção correta, com o coração correto, queridos, o Espírito Santo, que é o professor, que é o mestre, que atua de forma sobrenatural, ele vai fazer você entender, ele vai fazer compreender, ele vai, e isso vai ser, como eu disse, talvez no início penoso, difícil, mas
não há possibilidade de não acontecer essa intimidade, esse relacionamento, quando você vai com a intenção correta. Pelo contrário, se eu for com um intelecto, se eu tiver um intelecto, uma capacidade muito boa de interpretar a Bíblia, de conhecer a Bíblia, eu posso conhecer muito sobre o que está escrito aqui e no final não tem intimidade nenhuma. Então não são os extremos, né? Não existe. A única coisa que precisa é isso. O que eu preciso? Você precisa estar humilde diante do Senhor, com a condição certa, desejoso de conhecê-lo, e ele vai se revelar com você através da palavra. Ele vai se revelar. Eu tenho até um testemunho de minha irmã, né, que eu tive a oportunidade de caminhar com ela um tempo, né, uma pessoa que viveu no vício do cigarro durante muito tempo, sua vida toda, tinha uns 60 anos, e vivia naquele vício do cigarro, não tomava ceia por causa disso, numa outra igreja que ela frequentava, e teve um tempo que tivemos umas reuniões lá na minha casa, lá no Santos Dumont, e essa pessoa, e a gente teve um momento de ceia, ela não queria ceiar, porque ela fumava, aí eu ministrei a ceia de forma individual, eram poucas pessoas, expliquei a ela tomou a ceia, e rapidamente ela largou o cigarro. Assim, no outro dia ela já tinha nojo. E ela sempre falou que era desejosa de ler a palavra, de conhecer a palavra. Ela não sabia ler, ela era analfabeta. E durante os momentos que a gente compartilhava a palavra ali, ela citava muitas vezes textos inteiros da Bíblia, que eu falei, como? Ela falou que sonhava, ela falou que eu via Deus, e ela falava os textos, cara. Às vezes de forma igual, idêntica ao que está. E às vezes era o sentido ali total do texto, entendeu? Você sabia que estava sendo extraído da Bíblia o que ela estava falando. Então, assim, como? O desejo dela, a inclinação certa do coração de conhecer a Deus, numa incapacidade dela de ler, Deus falava com ela. Porque no final é isso, não estou lendo, eu estou ouvindo a Deus. Então ela ouvia Deus e pronto, acabou. É isso aí. Amém. Glória a Deus. E, pastor, eu acho que esse ponto aí que o senhor falou é muito importante. A gente ter humildade de saber que a gente está diante da palavra revelada de Deus, né? Porque, que, como o senhor falou, os extremos, só para eu terminar minha contribuição, a gente vê duas coisas, né? Os religiosos, assim como aconteceu com os fariseus, né? Eles já vinham com uma interpretação prévia da palavra, né? Ou seja, eles não deixavam Deus se revelar, eles já conheciam o que estava escrito. E aí você já lê a Bíblia viesada, né, com viés. E aí isso já parte de uma soberba de autoconhecimento. E às vezes até esse ponto que o senhor falou de que o cara vai ler com um conhecimento extremo, eu sei interpretar, eu sei, né, eu sei cada coisa, cada vírgula, enfim, né, o contexto histórico e tal, que é importante, né, não estou não validando isso, né, estou falando no sentido da pessoa ler e ficar diante do texto para querer explicá-lo e não sei o que também é válido, mas nas devidas proporções. Então, eu vejo, por exemplo, eu acompanho um canal de um historiador, né? E aí ele faz muita comparação religiosa, né? Comparação de religiões e tal, num contexto histórico. E aí o cara tem um conhecimento, assim, absurdo. Só que aí você vê, tipo assim, um desdém, uma equiparação do texto bíblico com outros textos, assim, uma coisa tão, você vê que é tão natural. A pessoa pode abordar a Bíblia dessa forma. E aí ele não consegue ver Cristo, a revelação de Deus, não consegue perceber que esse texto ele é realmente sagrado no sentido, foi algo vindo da parte de Deus. E aí você vê uma pessoa super inteligente, assim, eu fico abismado, um cara super inteligente, mas que ele, do jeito que ele tá, ele nunca vai conhecer a Deus, não vai chegar nem perto, nem perto. Sim. E o cara cita a Bíblia assim, ele vai citando texto, não sei o quê, o cara sabe tudo, cada Sim. detalhe, cada vírgula, não sei o quê, mas o cara, ele conhece tudo e não conhece a Deus, não conhece o Deus da palavra. E é isso. Né? Por isso que Paulo fala, né, que reduz a sabedoria dele. Não que ele não tivesse conhecimento, anulasse o conhecimento, o pensar dele. Mas ele está falando assim, eu reduzo o que eu me humilho, eu condiciono o que eu tenho de capacidade a Cristo. Né? Essa é a questão. As ferramentas teológicas que nós
temos, livros, tudo isso deve ser buscado, não é que, acho que ficou bem entendido isso, não é falando, desprezando isso. Agora, se você tem isso, é muito melhor você ter isso, na verdade se você faz isso submetido a Cristo, isso vai ser poderoso. Agora, se você faz isso sem Cristo, não tem valia nenhuma, não tem serventia nenhuma. Amém? Você falou esse caso aí que você viu, Renato. Você lembrou um colega que eu tive uma visita, né, no meu estágio, isso foi ano passado, que ele falava, cara, ele lê a Bíblia, ele leu, estudou, ele fala que simplesmente não consegue enxergar, tipo, ele fala que não faz sentido para ele a questão do cristianismo, mas eu falei, é porque você tem que exercitar a fé, né? E isso acontece muito, inclusive, né? A questão de exercitar a fé, aliás, a próprio conceito, a questão do que é fé, já é meio que uma quebra dessa questão de ser inteligente, né? E isso que vocês falaram me lembrou dessa situação que eu passei. Por isso, quando eu falo, né, eu falei até do Evangelho, né, que é essa mensagem central de Cristo, é só se ele agir na vida da pessoa, né? Como você falou do seu amigo, não vai ter sentido nenhum, por mais que, se ele for inteligente, ele não tem como desprezar, como eu disse, toda a comprovação desse livro, da sua atuação, mas realmente, se não for o Espírito Santo, por graça, agindo, e ele abrindo o coração para que possa entender, vai ser um livro, né? Vai ser um livro, se ele for inteligente, ele vai ver que é um livro interessante, um livro que como a gente abordou, né, pelo seu tempo de escrito, por tudo que ele tem, é inigualável, não tem nenhum livro dessa forma, mas vai ser no máximo isso. Se ele for besta, ele vai desprezar, né? Quem faz isso com a Bíblia, um livro que em si tem toda essa riqueza, é uma ignorância, né? Ninguém que de fato pensa de forma inteligente pode negar as verdades que estão ali e a sua isso, a preciosidade da Bíblia. Agora, é por isso que não é um chamado a não se aprofundar e entender. Pelo contrário, é porque nós recebemos o Espírito Santo, é porque nós temos a Cristo, nós podemos ter essa capacidade de enxergar tudo isso, mas mais do que isso, ter esse encontro com Deus, essa transformação, essa atuação através do que ele fala através da Bíblia. É isso que nós buscamos. Amém, queridos? Deixar eu vou falando. Amém. Alguém mais quer acrescentar algo, quer perguntar algo? Se não houver, a gente vai caminhar para a oração final aqui. Sem timidez, pessoal. Por favor. Ninguém ficou com dúvida nenhuma? Sério? Cadê a Cris? Cris não tá aí hoje não, né? Tá não. Cris nem o Jefferson tá aí não. Cris tá aí. Jefferson também tá aí não. Estamos sim, fala oi, amor. Oi, amor. Cadê vocês? Não tô ouvindo a Estamos voz de aqui, vocês. pai. Não, então tem que falar, ué. Bênção, glória a Deus, sem dúvidas. Foi uma bênção a aula, muito, muito clara. É muito bom. Pessoal, falem que vocês contribuem sempre com a gente quando vocês falam. Fala aí. Quer falar alguma coisa, amor? Tá bem aqui Não, gritando. pastor. Deixa as pessoas. É o quê? A Duda tá falando assim, pai, deixa as pessoas, pai. Mas eu sou aqui provocando. Pastor, é maravilhoso, né? E é tudo isso aí que vocês estavam compartilhando, né? Precisa de uma revelação, né? Senão se torna apenas informações e a informação não traz relacionamento, não traz vida, né? Então, realmente, a revelação, né? É o conhecer a verdade, e esse conhecer é de se relacionar, né? É isso, e é maravilhoso ter esse acesso à palavra, e como você falou, né? Nós temos o Espírito Santo como nosso ajudador, então, quem busca de fato se relacionar com a palavra, vai encontrar, porque ele está disponível, ele é o autor, né? A Bíblia toda foi escrita por homens, mas inspirada pelo Senhor, então, ter esse privilégio de ter o Espírito em nós,
nos ajudando, nos trazendo discernimento, clareza, entendimento e revelação, é maravilhoso, né? Por isso que a Bíblia é tão, tão maravilhosa. Um livro, de fato, para algumas pessoas, né, apenas um livro, mas para nós que cremos é revelação, né? É a palavra, é vida para nós. Então, glória a Deus, porque nós temos acesso. E é isso, precisamos conhecer a palavra para que nossas orações sejam mais eficazes, né? Não colocando Deus na parede, como você falou, né? A gente vê muito isso, né? Deus faz isso e isso, porque a tua palavra tá assim, 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 colocando Deus contra a parede, e não é sobre isso, né? Mas é esse conhecer, Senhor, eu sei o que a tua palavra diz, e a tua palavra diz isso, e eu creio no que a tua palavra diz. Então, é esse relacionamento mesmo. Que bom que nós temos esse acesso. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vou orar então. Se alguém tiver mais uma pergunta, fale agora, o cálice para sempre não. Até a próxima aula. Vamos orar então, para encerrar? Vamos agradecer a Deus. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por nos permitir, como igreja, como filhos, como família, nos aprofundarmos na tua poderosa santa palavra, sua mensagem a nós, revelada de forma plena e completa através de Jesus Cristo e aplicada agora pelo teu Espírito em nossas vidas. Nós queremos viver através da palavra, no Espírito, Senhor, no Espírito, entendendo, discernindo as coisas espirituais, crescendo, amadurecendo, para acessarmos nossa herança e cumprirmos nosso propósito e missão para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos submetemos, Senhor, à tua autoridade, ao teu governo. Nós pedimos a tua ajuda, Santo Espírito. Tu és o nosso ajudador. Pedimos a tua instrução, o teu ensino. Nos guia como filhos, como membros, mas como igreja, como corpo também, membros uns dos outros. Em nome de Jesus, que haja em nosso coração compreensão e desejo por ter a revelação do Senhor através da tua preciosa e poderosa palavra, que não negligenciemos essa verdade, Senhor, essas verdades aqui reveladas, expostas, Senhor, mas que nós possamos nos aprofundar de forma apaixonada, de forma intensa, Senhor, entendendo que o que é eterno está aqui, Senhor, que permanecerá, que continuará. O Senhor nos revela através da tua poderosa palavra, até o dia que nós conheceremos o Senhor plenamente. Mas aqui há tanto ainda para desfrutar, conhecer e fazer através daquilo que o Senhor nos deu, que de fato nós possamos dar valor a isso, o valor devido, o valor que foi pago para que tivéssemos acesso a isso. Essa preciosidade foi muito alto. Tão grande salvação o Senhor nos trouxe. Nos salva de nós mesmos. Talvez essa seja a nossa principal luta nesse momento. Nos salva de nós mesmos. Nos salva, Senhor, e nos conduza ao caminho, ao conhecimento de quem o Senhor é, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo após o Senhor, perdendo a nossa vida para que possamos ganhar a sua vida, que é excelente, que é muito melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz. Aleluia. Descanso para quem Amém. estiver cansado. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, bom descanso. Deus Amém. abençoe, amados. Fiquem na Amém, paz. meus irmãos.